estudei nos anos 80, há muito tempo. Estudei em Niterói, na Universidade Federal Fluminense, licenciatura em História. Depois fiz meu mestrado, já nos anos 90, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e, posteriormente, o meu doutorado na mesma Universidade do Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro. Durante o mestrado e o doutorado, eu tinha um interesse meio duplo, né, entre o tema da escravidão no Brasil, com foco no Rio de Janeiro, né, e o modo de vida das pessoas livres e pobres, né, na época do cativeiro. Que é um tema, enfim, que eu acho da maior importância, era a maioria da população. Né. Posteriormente, transitei para o Paraná, né, passei a lecionar na Universidade Federal do Paraná, no Departamento de História e na pós-graduação em História. Expandi um pouco os meus interesses na direção dessa pobreza livre nas partes, no que então eram as partes meridionais da capitania de São Paulo, depois província de São Paulo. O Paraná se separa de São Paulo como província em 1853. E nessa toada, meus interesses transitaram por tráfico de escravos, as ideias relacionadas ao tráfico de escravos, irmandades religiosas. Passei um tempo pesquisando, e continuo, de certa forma, né, pesquisando a lavoura canavieira e a lavoura cafeeira no sudeste do Brasil. Né. Transitei por a história das doenças, sempre um problema levando a outro problema e a curiosidade vai andando junto. Né. E os esforços, né, história das doenças, modo de vida das pessoas livres e pobres e modo de vida dos escravos. Né. E essa trilha tem me conduzido nos últimos tempos a reavaliar um pouco a história da violência no Brasil, especialmente no século XIX. Legal, legal. Enquanto você estava falando aí, Carlos, estava dando uma olhada aqui no nome do artigo que despertou meu interesse. Aqui, ó, Pequena Diáspora, Migrações de Libertos e de Livres de Cor. Você pegou um recorte de tempo na cidade do Rio de Janeiro, de 1765 a 1844. Eu queria começar o nosso bate-papo, Carlos, perguntando para você como era a classificação em 1799, que eu vi lá no seu artigo, nas 4 paróquias da cidade do Rio de Janeiro. Como é que era essa classificação da população? Assim, tem algumas coisas que vale a pena a gente falar antes, né, para compreender essa coisa da composição da população, da estrutura da população, da forma de classificação. Né. Tem alguns parâmetros aí que a gente pode usar para dar uma ideia do que era o Brasil e o entorno do Rio de Janeiro nessa época. É pensar o seguinte: em 1820, mais ou menos, quer dizer, um pouquinho antes da independência, de 1822, o Brasil era mais ou menos do mesmo tamanho que ele é hoje, porque mudou um pouquinho o território depois, com a questão do Acre, com a Guerra do Paraguai, mas uma coisa diminuta. Ele era mais ou menos do mesmo tamanho, né, e tinha uma população de 4 milhões de pessoas só. Tecnicamente, um deserto. Então, isso me conduziu a prestar muita atenção nas migrações das pessoas. Essas migrações elas foram potencializadas, além do mais, pelo fato de que, por volta de 1822, um pouquinho antes da independência, aquele antigo sistema de concessão de Seis Marias,
ele foi suspenso, né? O que significa que o Estado, primeiro colonial, depois o Estado brasileiro, em processo de construção, ele, de certa forma, parou de arbitrar a aquisição de propriedades na fronteira agrária. Então, essa realidade de agentes muito móveis, né, em todos os estratos sociais, ela me chamou muita atenção. Em relação ao Rio de Janeiro, e eu já articulo as duas coisas. Em relação ao Rio de Janeiro, há um dado fundamental, que é o papel do Rio de Janeiro no tráfico de escravos africanos para o Brasil. O Rio de Janeiro, eu creio possível dizer que o Rio de Janeiro foi o maior porto de importação de escravos da história da humanidade conhecida. Como porto escravista, ele perdia para o porto de Luanda, em Angola, atualmente. Mas como porto importador e distribuidor de escravos, eu não tenho notícia de que já tenha havido alguma coisa semelhante a essa. Agora, juntar as duas coisas, as migrações e o peso da cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro possui uma população escrava enorme, e ela se vinculava a isso, oportunizava alguns processos, isso estimulava, de certa forma, a vinculação dos diversos agentes presentes na cidade do Rio de Janeiro, de diversos estratos sociais, né, isso incentivava que eles se movessem, eles migrassem, quer dizer, eles estabelecessem articulações com o campo ao redor. Além do mais, há uma característica da escravidão, não só brasileira, como latino-americana, que é um volume muito alto de alforrias dos escravos, dos escravizados. Todas as sociedades escravistas conhecidas, elas sempre possuíram alguma espécie de válvula de escape que permitisse a convivência das pessoas, um dia a dia, um cotidiano qualquer, diante do maior dos horrores, que é a escravidão. No caso latino-americano, isso foi muito forte no Brasil, a alforria era um elemento fundamental. Em outros lugares, outras práticas cumpriam o mesmo papel. Mas no caso do Brasil e da América Latina, a alforria teve muito esse papel de minimamente apaziguar o cativeiro. As estimativas são que essas alforrias elas alcançassem todo ano algo como 0,5% a 1% da população escrava de qualquer lugar, inclusive da cidade do Rio de Janeiro. Isso parece pouco, mas na verdade isso é muito. A gente entende o tamanho disso pensando que uma taxa de alforria é muito parecida com uma taxa de emigração, porque é um adulto saindo de uma população e partindo para outra, sem retornar. E uma taxa de emigração de 0,5%, 1% ao ano das pessoas, né, isso é uma enormidade. É como se todo ano no Brasil de hoje em dia saíssem pelos aeroportos, portos, estradas, 1 a 2 milhões de brasileiros para morar em outros países e não voltar mais. Isso é muita coisa. A gente deve acrescentar também que as pessoas que conseguiam as alforrias,
eram normalmente mulheres adultas em idade fértil, uma faixa etária que as capacitava a ter filhos. Houve outras partes do Brasil, especialmente aqui no sul, Caminho de Tropas e tal, as alforrias eram diferentes. Tá? Mas, na maior parte do Brasil, nos lugares mais centrais, a população escrava mais pesada, por diversas razões, eram as mulheres que costumavam ser alforriadas. Uma implicação disso é a seguinte: essas taxas de alforria já eram altas. Né? Elas se dirigiam basicamente para moças, né? Jovens senhoras, mas moças, em grande medida, né? Que, após essa alforria, enfim, teriam seus filhos, né? Formariam seus laços familiares. Né? Um resultado disso era o de que a população descendente dessas libertas, dessas moças manumitidas, alforriadas, uma população, portanto, negra e livre, ou parda e livre, mas uma população descendente desses libertos, ela crescia com muita velocidade. Os libertos, os libertados alforriados, eles mesmos nunca seriam uma parcela muito grande da população. Mas os seus descendentes, por outro lado, constituíam uma parcela que crescia muito, 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 muito rapidamente. A um ponto tal que, no século XIX, depois da independência, esses descendentes livres de escravos, nem escravizados, nem libertos, descendentes livres de escravos, eram o maior contingente da população brasileira. Os escravizados eram minoritários, apesar do tráfico de escravos, enfim, realizando horrores aos milhares, né? Apesar da população branca, de extração exclusivamente europeia, né? As populações eram minoritárias. Né? Ao longo do século XIX se torna muito nítida essa circunstância de que uma crescente população pobre, negra e livre, né? Se originava desse tipo de prática, do formato das alforrias, por sua vez, resultado da maneira como se conseguia gerir uma ordem escravista brutal, crudelíssima. Né? Isso resultava de uma válvula de escape, da maneira como se dava uma válvula de escape das pressões do horror escravizador. Né? Então a gente junta as duas coisas. Né? Um império vazio. Um império vazio. Né? E uma crescente população depauperada, né? Oprimida por diversas outras circunstâncias e práticas. E a gente vê, portanto, uma espécie de... A cidade do Rio de Janeiro, assim como a cidade de Salvador, na Bahia, ou como a cidade do Recife, em Pernambuco, né? Como quase que uma fábrica de imigrantes na direção do campo. Uma fábrica de imigrantes na direção do campo. Agora, finalmente, respondendo um pouco mais objetiva à sua pergunta, né? Classificação, né? Como é que era a distribuição disso nas diversas paróquias. É difícil precisar, porque as categorias usadas pelas pessoas, elas não eram muito, pelas autoridades, pelos documentos oficiais,
elas não eram muito favoráveis para os historiadores do futuro, que elas não foram feitas para os historiadores do futuro. Né? Então, há muitas lacunas de informação e tal. Né? Mas uma coisa que me surpreendeu, ao olhar informações sobre a população carioca, né, nos últimos anos do século XVIII, nos primeiros anos do século XIX, né, é o fato de que havia, como era esperado, muitos escravos, né, havia, como era esperado, uma quantidade previsível de libertos, né, mas aparecia uma quantidade pequena, na verdade, de pessoas classificadas, designadas, descritas como descendentes livres de escravos. Isso atiçou a minha curiosidade na direção de perseguir uma hipótese. Essas pessoas estão migrando. Elas estão se espalhando pelo Brasil. Não sei se respondi satisfatoriamente, Donato. Respondeu sim. Respondeu sim. Carlos, e a bibliografia desse período, desse recorte de tempo aí, né? 1760, 1850, mais ou menos, em relação aos dados demográficos nas Américas, ela é bastante dispersa? Foi difícil você trabalhar com ela? Não, é possível, tem muita gente se esforçando muito, viu, na busca dessas informações. No final do século XVIII, mais ou menos nesse balizamento temporal, né, de 1765 ou algo assim, né, até meados do século XIX, né, havia um esforço muito grande em contar a população por parte das autoridades da época. Vou dar um exemplo que afeta aí a sua cidade de Campinas. Uhum. As autoridades na antiga capitania de São Paulo, elas realizavam censos anuais. Não é muito claro para as pessoas por que elas faziam isso. Se isso tinha finalidade tributária, tal, parece que não. Aparentemente, isso obedecia a preocupações relacionadas ao recrutamento de força armada. A vontade de conhecer a população, ela tinha como balizamento, a necessidade de verificar com que contingentes essas autoridades poderiam contar se necessário. Porque, enfim, nós estamos hoje em dia com dificuldade. É claro que a população é muito maior, mas nós estamos hoje em dia com bastante dificuldade para realizar um censo decenal, né? De se pensar o empenho, o esforço dessas pessoas, né? A necessidade que elas sentiam de contar anualmente essa população. Isso é impressionante. Isso está no Arquivo Público do Estado de São Paulo, né? São montanhas de papel, né? Copiando a composição de cada domicílio de São Paulo, né? Isso realizado ano a ano, está tudo guardado lá, no jargão de quem lida com isso. Isso chamava, isso é conhecido como os mapas de população. Né? Isso é só um exemplo. Né? Isso é um mundo de esforços. Há pesquisadores de altíssima qualidade que passam a vida inteira, passaram uma vida profissional quase que inteira, porque ela não acabou, lidando com essas coisas. Professor Francisco Vidal Luna, professor Herbert Klein, professor Iraci Deonero da Costa, enfim, tremendos profissionais, porque é um material muito rico. Né?
Isso aconteceu em outras partes da América, das Américas, na verdade. Nos Estados Unidos se fazem censos decenais desde 1790. De 10 em 10 anos tem recenseamento, etc. Para usar alguns exemplos da antiga América Espanhola, né? As diversas repúblicas latino-americanas, a exceção do Brasil, do Suriname, etc. Mas pensando Argentina, Paraguai, México, etc. Os governantes do final do século XVIII, que eram governantes muito reformistas, eram governantes bafejados pelo chamado iluminismo, embora ele fosse específico, no caso ibérico, bafejados por esse iluminismo, uma das suas primeiras preocupações foi: não, nós precisamos contar, descrever essa população. Então, em 1778, se realizam enormes recenseamentos no que é hoje a Argentina, no que é hoje o México. Né? Essa preocupação de contar a população, registrar a população, né? Ela é muito própria desses, digamos, 60, 70 anos, aí, entre o último terço do século XVIII e o início do século XIX. Ok, ok. Carlos, então a gente tem muitos dados históricos da distribuição geográfica de não brancos livres nesse recorte de tempo. Você chegou a confrontar com a distribuição geográfica dos brancos, dos não brancos livres nos Estados Unidos? Como é que foi isso? Uhum. A presença dessas pessoas nos Estados Unidos, ela é bem conhecida por conta desses censos. Né? Agora, o que caracteriza, uma coisa que afeta a questão, na comparação com os Estados Unidos, é precisamente o fato de que essa população preta e parda, como diríamos hoje em dia, né, livre, ela era muito pequena nos Estados Unidos. A tal válvula de escape da opressão escravista, no caso norte-americano, ela tinha outras formas. Né? Ela não se materializava tanto nas alforrias, né? na libertação individual de escravos. Né? Ela passava um pouco por condições de vida, alimentação e tal. Né? De um lado isso. De outro lado, em muitas partes das Américas, autoridades, no final do século XVIII, desenvolveram uma prática, um hábito. Desculpem que está faltando energia. Pronto. Desenvolveram uma prática, um hábito, talvez um tanto surpreendente. Isso aconteceu, isso foi muito realizado por autoridades espanholas, às vezes por autoridades inglesas. Né? Houve algumas iniciativas quanto a isso aqui no Brasil também. Era o seguinte: áreas muito litigiosas, né? Fronteiras entre impérios coloniais diferentes, né? Em alguns casos se incentivavam esses descendentes livres de escravos, onde eles estivessem disponíveis, a que se formassem povoados novos nessas áreas. Então, há um povoado de negros livres estabelecido no Paraguai, por exemplo, né? Tendo em vista, no final do século XVIII, tendo em vista as dificuldades de relacionamento entre o Império Espanhol e o Império Português. Né? Acontece isso onde hoje é
o estado da Flórida, nos Estados Unidos, né? Porque durante muito tempo ele foi, não a Flórida, foi La Florida, né? Uma colônia espanhola, né? Mas sempre num ambiente de dificuldade de relacionamento entre impérios diferentes. Né? Então se estimulam, se incentivam povoados negros livres, né? Há casos venezuelanos, mas aí já mais vinculados à ocupação de uma parcela pouco povoada do litoral, né? Bem ao leste de Caracas. Enfim, existem esse tipo de prática. Né? Então, retomando e tentando organizar um pouco a minha resposta à tua questão, né? Existem essas informações, né? Elas se baseiam normalmente em recenseamentos, né? No que toca aos Estados Unidos. Agora, a população negra, preta, parda, né? Como nós diríamos aqui no Brasil, o que lá para eles não faz nenhum sentido. Essa população, ela era pequena em comparação com a população escrava, porque a alforria era muito pouco frequente. Na verdade, nos Estados Unidos, tanto na época em que se tratava das colônias continentais inglesas da América do Norte, né? Depois vão fazer a independência e vão tornar os Estados Unidos. Tanto antes da independência, quanto durante o período de independência, quanto ainda depois da independência, nos Estados Unidos, as alforrias não eram muito bem vistas pelo restante da população. Claro que elas eram almejadas pelos escravizados e escravizadas, né? Mas o restante da população tinha um certo temor a que as agruras do racismo, né? Tinham um certo temor de que se multiplicasse uma população negra sem senhor. Isso era uma das coisas que travava um pouco a expansão das alforrias e, portanto, da população negra ali nos Estados Unidos. Enfim, o lado ruim da humanidade. O período da independência, propriamente, pode ter aumentado, certamente aumentou um pouquinho a tendência às alforrias, mas isso não foi uma coisa duradoura. Ok. O Carlos, você comentou que ali no final do século XVIII, começo do XIX, as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Recife, nessas cidades, especificamente nessas, suponho que em outras também, teve uma forte migração de homens livres para o campo, não é? Eu queria saber se você, nessa tua arqueologia documental, você encontrou muitos casamentos entre libertos e não negros, casamentos interraciais, no Brasil especificamente. Nos Estados Unidos, eu suponho que você não tenha nem observado e que não deve ter acontecido muito. Mas no Brasil, como é que foi isso? Eu fiz diversos estudos, né, sobre esses casamentos. Né? Bom, há coisas que são um pouco doídas de se falar, né? Mas, desafortunadamente, o racismo tinha um lugar grande demais. Teve um lugar, tem ainda, infelizmente, um lugar grande demais na estruturação da nossa sociedade. A gente pode resumir essa questão dos casamentos interraciais, pensando o seguinte: sempre predominou
sempre predominou a forma mais desigual de organização do que algumas pessoas chamam de mercado matrimonial, né? A forma mais desigual. A forma mais desigual de união matrimonial é o casamento entre iguais. A igualdade estaria em não fazer diferença. Não fazer diferença para a moça, qual é a cor atribuída ao marido e vice-versa. Isso é igualdade, é não fazer diferença. Né? Os casamentos se distribuírem aleatoriamente, né? pelas diversas posições. Né? O predomínio sempre foi o do inverso disso, né? A chamada endogamia. Né? As pessoas forçadas a procurarem parceiros, né? Semelhantes a si, que é uma manifestação brutal da desigualdade social. Agora, nunca é 100%. Isso acontece, de certa forma, no Brasil até hoje em dia. Infelizmente, os casamentos ainda são muito endogâmicos. Ou seja, persistindo o racismo, persiste o viés da escolha de parceiros matrimoniais. Não é aleatório. Não. Mas isso nunca é 100%. Não era 100% no passado, não é 100% hoje em dia. No passado da época da escravidão, né, aquilo que escapava da endogamia era, normalmente, uma mulher unindo-se a um homem mais próximo do branco, eu estou falando de racismo, tá? Mais próximo do branco do que ela. Tá? Então seriam, numa linguagem que a época talvez aceitasse, né, aquilo que escapava da endogamia era normalmente, majoritariamente, além de ser pouco, era majoritariamente o casamento ascendente do ponto de vista da mulher, socialmente ascendente do ponto de vista da mulher. Alguns estudos de alguns demógrafos sugeriram que, recentemente, no Brasil, não é bem a minha área, mas eu li com muito interesse e muito gosto esses trabalhos. Recentemente, isso se inverteu. Continuam preponderando as uniões endogâmicas, que eu não vou chamar de uniões iguais, eu vou chamar de uniões desiguais, porque são manifestação da desigualdade. Mas o que sobra disso, o que escapa disso, normalmente é o contrário. Quer dizer, um casamento socialmente, precisamos das aspas aéreas, tá? Um casamento socialmente ascendente de um homem negro. Ou seja, no passado, o que escapava da endogamia era uma mulher mais negra do que seu marido. No presente, no século XX, pelo menos, continua predominando a endogamia, o que escapava disso tendia a ser um homem mais negro do que sua mulher. Por que essa abertura para o casamento? Eu creio que eu estou com um problema de transmissão. Para ver se a gente está entrando de novo aí. Tá ok? Ele retornou o que ele estava falando. Ô, Ricardo, está me ouvindo? Estou ouvindo. Você também? Está dando uma oscilação na sua internet. A sua internet está oscilando. Mas, assim, agora parece que voltou. Retoma do ponto que você estava falando aí dos casamentos endogâmicos, né? Isso.
Isso. Um predomínio endogâmico tanto no passado escravista quanto no presente. Tá? Isso se mantém porque se manteve o racismo. Né? Sempre alguma coisa escapa. Sempre alguma coisa escapa desse padrão. Né? No passado, o que escapava era um casamento socialmente ascendente de uma mulher. Né? Socialmente ascendente com aspas e tal. No século XX, aquilo que escapava da desigualdade endogâmica era um casamento socialmente ascendente de um homem, normalmente, tá? Majoritariamente. Também não é 100% desse escape. Tá? O que explicava... Carlos, desculpa te interromper, Carlos. Essa questão aí do casamento entre uma mulher negra e um homem branco ou pardo ser predominante em relação ao casamento de um homem negro com uma mulher branca, talvez seja em função de naquele momento, nós estarmos com a sociedade patriarcal, onde o homem detinha o poder econômico. Suponho. Tem coerência falar isso? Tem sim. Eu vou particularizar algumas questões, mas tem relação sim. A raiz é o seguinte: as migrações, tanto as migrações internas quanto as migrações transoceânicas no passado, né, antes das grandes migrações que deram origem a uma parcela da população do Paraná, de São Paulo, etc., essas migrações, grandes migrações internacionais, mas antes disso, nos séculos XVI, XVII, XVIII e no início do XIX, essas migrações de qualquer tipo, elas eram eminentemente masculinas. Eram basicamente homens solteiros. Solteiros ou tentando esconder um casamento que queriam esquecer. Eu acho que oscilou de novo a internet, não? Não, mas tá legal, pode continuar. Então, se a gente pensar no casamento com essa ideia de um mercado matrimonial, né? No alto da sociedade, diante dos critérios criados pela desigualdade e pelo racismo, né? O parceiro mais desejado para a união matrimonial é esse imigrante português rico. Ele, por si só, não pode se casar dentro de seu próprio grupo social. Então, ele procura parceiras, né, num nível imediatamente inferior diante dessa escala criada pela desigualdade. A sociedade brasileira sempre foi muito desigual e isso não se limitava à escravidão. Tá? A relação entre os homens e mulheres livres, isso também se dá. Tá? Procura mulheres embaixo. Tá? Embaixo, como não é mais um grupo de imigrantes, tendencialmente tem uma semelhança entre os números de cada gênero, entre os números de homens e mulheres. Tá? O que significa que, como os imigrantes se casam com as mulheres do nível imediatamente inferior, tá? Começa a faltar parceira para os homens desse nível imediatamente inferior, tá? Que, por sua vez, descem um degrau dentro dessa escala torpe criada pela desigualdade e pelo racismo. Tá? Nesse terceiro degrau, tá? Vão faltar mulheres, porque os rapazes de cima exerceram uma pressão social para que, enfim, essas moças se casassem com eles. E assim sucessivamente. Isso cria uma tendência ao casamento socialmente ascendente dentro dessa escala, talvez se possa dizer cretina, né?
ao casamento socialmente ascendente de mulheres. Né? A raiz de tudo está no fato de que lá no alto da sociedade, a cereja do bolo hierárquico, enfim, indesejável, mas né? É um grupo de homens solteiros. Né? No alto. Cria uma espécie de efeito cascata, dirigindo uma parcela das mulheres de cada segmento para o degrau superior. Né? Isso chega lá embaixo. Né? A questão do patriarcalismo. Uma das primeiras pessoas a formular essa conexão entre a imigração masculina portuguesa no período colonial, ou mesmo no período independente. Depois da independência, migraram para o Brasil muito mais portugueses do que haviam migrado na época da colonização. Um grande movimento migratório português. Não só para o Brasil, mas muito para o Brasil. Mesmo que tivesse havido a independência. Mas, enfim, fechado esse parênteses, e voltando, foi Gilberto Freire. Né? Gilberto Freire falava isso. Quer dizer, porque na linguagem dele, né, que ele apreciava, por que a mestiçagem? Porque faltam mulheres brancas. Faltam mulheres brancas para os imigrantes portugueses, né? Eles exercem uma pressão para baixo, né? O que também é permitido pela moleza que o patriarcalismo e o machismo permite a homens. Né? Só que o modelo do Gilberto Freire tem um probleminha, que a pesquisa posterior mostrou. Né? Sempre que ele fala de um homem livre, né? Ele está falando de um português, de um senhor de engenho, da família do senhor de engenho. A questão é que a sociedade escravista brasileira, como quase todas as sociedades escravistas fora do Caribe, fora das Antilhas, mas isso também, por outro lado, se aplica a Cuba, em quase todas as sociedades escravistas, a maior parte da população é livre. A maior parte da população é livre. A gente pode pensar nisso até como uma espécie de salvaguarda da escravidão. Não seria muito seguro para senhores de escravos viver numa sociedade em que a maior parte da população fosse escravizada. Esse cara certamente contaria com poucos anos de vida daí para frente. E essa população livre e pobre, né, frequentemente a maioria da população, né, ela tem uma espécie de direcionamento para o campesinato, né, para se posicionar como uma multidão de pequenos agricultores independentes. E essa atividade é intrinsecamente conectada com a formação de famílias. Então, esses homens pobres, mais livres, eles exercem uma pressão também nesse mercado matrimonial para baixo, né, para as chamadas as mulheres. Né? O Gilberto Freire, quando ele falava desse avanço masculino na direção de mulheres mais negras do que o assediador, vamos colocar assim, ele falava disso muito marcado por uma ideia de promiscuidade. Quando a gente presta atenção num tipo de fenômeno semelhante a esse, só que ocorrido entre homens pobres que querem casar-se, como dizia uma professora excelente que eu tive, a professora Sheila de Castro Faria, ela
ela insistia na pertinência do antigo ditado: quem casa, quer casa. Ou a gente poderia inverter, né? Pensar assim, quem tem casa, ou seja, terra, quer casar. Então, a pressão exercida por esses homens pobres não é uma pressão por entrar em relações desreguladas e, enfim, metralhadoras giratórias. Não. Eles exercem uma pressão para casar com essas moças. Resumindo, a mestiçagem criada pelo patriarcalismo, segundo a ótica do Gilberto Freire, essa mestiçagem derivava da promiscuidade, do assédio, do estupro, do estupro social, por assim dizer. A mestiçagem, de acordo com as concepções que os historiadores puderam formular, fazendo muita pesquisa de arquivo, ela tem relação com o casamento e com a formação de famílias. Não sei se eu fui suficientemente claro. Estou me colocando do seu lado. Foi sim, Carlos. Foi bem claro. Me fala uma coisa, essa pesquisa que redundou nesse artigo tem uns 20 anos mais ou menos por aí. Eu queria saber quais foram as suas conclusões nesse artigo especificamente, lá atrás, e se hoje, você debruçando um olhar de 20 anos depois, você faria alguma ressalva ou você validaria a conclusão que você fez? Quais foram as conclusões ao final do artigo? Uhum. O artigo, na verdade, as conclusões dele, eu falava delas agora misturando, né? Quer dizer, misturando tudo que eu falei, eu misturei um pouco essas conclusões. Elas estiveram presas basicamente a obter uma imagem, por mais difícil que seja, obter uma imagem a respeito do impacto dessas migrações e dessas uniões interraciais, né, ao redor do Rio de Janeiro. O que eu mudaria hoje? Olha, eu começaria mudando o título. A gente tem uma... Eu uso a expressão ali, livres de cor, né, o que eu não usaria hoje em dia. Carlos, desculpa te interromper. Você sabe que isso me incomodou? Que eu ficava olhando livres de cor, eu fiquei pensando, pô, eu preciso conversar com o Carlos, eu ia conversar até fora do ar. Por que você colocou livres de cor, usou essa expressão? E já aproveitando que você está falando, por que você mudaria? É porque essas categorias elas têm uma vinculação muito política, né? Até algum tempo atrás, a gente... esse tipo de expressão ela é uma tradução direta do Colored Freemen, né? Homens livres de cor, né? Que é uma expressão utilizada por historiadores americanos para fazer referência a esse grupo, no caso dos Estados Unidos, né? E ela, de certa forma, ela rebatia uma expressão usada alguns anos antes pelo próprio movimento negro, por alguma parcela do movimento negro norte-americano, para fazer referência a si mesmo, né? É um movimento negro com uma referência, digamos, bem comportada, familiar, sólida, né? Você pode pensar no Martin Luther King, né? O Collard, né? E ela tem essa associação, né? Posteriormente, isso ainda ressoava na historiografia, entre historiadores, né, na época em que eu escrevi.
Posteriormente, começou a ressoar entre historiadores novas formas de identificação dos homens e mulheres negros e negras com a expressão afro ou African. Né? Essas formas mudaram e essas mudanças têm um sentido político muito, muito intenso. No caso, a expressão afrodescendentes e tal, né, ela seria interessante, adequada para substituir essa de cor que está ali. Mas é muito complicado fazer isso em relação à época da escravidão, porque fazia muito sentido para as pessoas diferenciar quem era africano e quem não era africano. Então, eu não poderia usar o afro, se eu pudesse mudar hoje em dia, retrospectivamente, o título que eu pus lá há mais de 20 anos atrás, né? Eu não colocaria o afro no título, né? Porque ia estar misturando pessoas que gostavam, que apreciavam separar-se. Não separar-se, mas que apreciavam diferenciar-se. Né? Africanos e nascidos no Brasil. No artigo, uma segunda expressão está usada ali, que ela também tem problemas. Nesse artigo da revista Locus, da Universidade Federal de Juiz de Fora, eu escrevo alternativamente sobre homens e mulheres livres de cor, ou então sobre não brancos livres, né? Que é um termo mais descritivo, mas hoje em dia me incomoda um pouquinho a negativa. Classificar alguém pela negativa e não, né, pela afirmativa. Carlos, desculpa, é bem interessante, assim, a gente pisa em ovos para não cometer anacronismos. Nem agressões. Sim. A gente tem que tomar cuidado com isso tudo. Então, ultimamente, eu tenho usado um termo que não dá para botar no título, também eu não consigo. Né? Descendentes livres de escravos. Na verdade, para juntar os dois, eu tenho que incluir descendentes livres e libertos de escravos. Porque é enorme, não há título que resista a essa, que é um termo absolutamente descritivo. Carlos, legal. Nós estamos com 56 minutos já de bate-papo aqui. Eu fiz um sobrevoo em muito material que você produziu sobre esse recorte da história do Brasil. E, com certeza, se você topar no futuro, quando você estiver mais tranquilo, que eu sei que você está assoberbado, eu gostaria de voltar a conversar com você. Mas eu queria encerrar esse bate-papo fugindo um pouquinho do teu artigo e fazendo uma pergunta aí totalmente extemporânea, mas que me interessa. Queria concluir com você fazendo os comentários sobre as tuas pesquisas atuais, que você comentou na prosa prévia e me despertou a atenção. O problema é seu, porque me despertou um interesse enorme. Essa questão aí dos conflitos que você começou a pesquisar pós-independência em espaços territoriais, em recortes de tempo diferentes ao longo aí da África, do Brasil, vários lugares. Queria encerrar com você comentando rapidamente essa questão da instabilidade que você começou a perceber e fazer arqueologia, entre aspas, né, para entender esse fenômeno. Uhum. Eu sempre fui muito impressionado com uma tendência muito grande à instabilidade, né? Em função de crises políticas que sucedem ao processo de independência.
é aquilo que a gente sempre comenta, às vezes de uma maneira distorcida e até um pouquinho racista, pensando nas guerras civis africanas no final do século XX, como se fosse uma coisa só de africanos e tal. Mas a questão é que é muito difícil construir um Estado. Não basta ganhar uma corrida ou uma batalha para formar um Estado novo. Não é? Porque a independência cria essa demanda, precisa formar um novo Estado. Não é? Há competição entre elites, não é? Há o fato de que alguém vai precisar conseguir deter a capacidade de tributar as pessoas, né? de concentrar, na medida do possível, a força armada, né? A capacidade de matar, né? Monopolizando a possibilidade do exercício da violência legítima, em termos do sociólogo Max Weber, né? E é muito difícil que determinados grupos sejam convencidos de que não são eles que têm que ter essa capacidade. Então, há uma disputa muito grande. Né? Há conflitos de outras naturezas atravessando a sociedade. Em seguida à independência brasileira, por exemplo, estava havendo muito deslocamento produtivo, né? Atividades novas. Em seguida à independência, houve um dado só sobre a independência. Em seguida a ela, uma sociedade agrária, uma sociedade agrária. A sociedade agrária tem dois fatores produtivos básicos e fundamentais: terra e trabalho. Vale dizer, aquisição de terra, aquisição de escravos africanos. Por diversas circunstâncias, o Estado, em processo de formação, perdeu a capacidade de arbitrar e de controlar a oferta desses dois fatores. Antes da independência de 1822, foi suspensa a concessão de Seis Marias. Ia vigorar apenas a posse. E pouco tempo depois da independência, houve a primeira proibição do tráfico de escravos em 1830. E o tráfico de escravos continuou como contrabando. Então, a gente ter ideia do que representa isso no país, na sua certidão de nascimento, de sua atividade principal, que é a agricultura, os dois fatores básicos, não é? Adquiridos à margem da lei. Ô, Carlos, e correndo o risco de ter uma fragmentação enquanto nação, hein? E correndo o risco de... E eu te digo mais. Logo em seguida à independência, começa uma primeira grande recessão econômica em todo o mundo atlântico. Né? Uma recessão terrível. Há, possivelmente, segundo as pesquisas de um gigante uruguaio, o professor Luiz Bertola, provavelmente um pico de desigualdade social no Brasil. Estamos falando entre 22 e 30, 1822, 1830, 35. Essas situações vão persistir até 48, mais ou menos. Isso é um barril de pólvora. E o que eu tenho feito é procurar, especialmente em registro de óbito, a importância das mortes violentas. E eu fico chocado sempre que vou trabalhar. Ô, Carlos, você está trabalhando com um elemento que é inédito ou já tem pesquisadores debruçando o olhar sobre essa ruptura nesse recorte de tempo aí na estrutura social? Como é que é isso?
Olha, você se refere à questão pós-independência. Sim, sim. É Não, interessante, viu? Sem a gente sair do contexto aí, mas foi justamente nesse período aí, deixa eu ver se foi logo pós ou se foi antes. Foi pós. Que o Dom Pedro I foi lá para participar na Guerra da Cisplatina, que sim, acabou segregando, separando o Uruguai do Brasil, né? sim, sim. Na verdade, isso é muito conhecido, essa instabilidade política posterior à independência, ela é muito conhecida no caso da antiga América Espanhola, né, das repúblicas latino-americanas. Né. Tradicionalmente se deu um nome a esse período. Ele não é mais muito usado, não, porque ele tem problemas, mas se deu a esse período o nome de período do caudilismo. Sim. Isso tem relação com as nossas revoltas aqui. E, de certa forma, você sabe que isso é uma das razões, inclusive, creio eu, da famosa Guerra de Secessão dos Estados Unidos. Ela foi a abolição da escravidão, mas ela teve muita coisa misturada. Muitas questões estavam misturadas ali. Uma dessas questões, bom, estava misturado ali o próprio problema da abolição, né? Um problema de disputa entre Norte e Sul por tarifas alfandegárias. Havia, digamos, duas expansões para o Oeste, né? A dos agricultores livres, mais ao Norte, e a dos sulistas, escravistas. Né? Então, de certa forma, a Guerra de Secessão foi também uma disputa, foi uma reforma agrária, ela foi uma disputa entre o Norte e o Sul pelo Oeste. Né? Mas havia também uma questão de competição, de disputa entre elites pelo exercício do poder político. Né? Quase todos os presidentes dos Estados Unidos, desde a independência até a eleição do Lincoln, quase todos eram senhores de escravos sulistas. Né? O Sul, por alguns mecanismos institucionais vindos da Constituição, né? O Sul dominava o Congresso norte-americano. Né? Então, de certa forma, antes da Guerra de Secessão, houve um avanço nortista na direção da redução desses privilégios, disputa interelites. Então, até a Guerra de Secessão norte-americana, num certo sentido, teve uma dimensão parecida com as guerras civis africanas no final do século XX, não? Enfim, da segunda metade do século XX. É curioso que isso foi escrito pela primeira vez há muito tempo nos Estados Unidos por um importantíssimo professor de ciência política chamado Seymour Lipset. Ele escreveu sobre isso nos anos 60, nos anos 1960. Né? Ele propôs esse paralelo. Olha como é parecido a nossa guerra de secessão deles, né, dizia ele, a nossa guerra de secessão e essas guerras civis que estavam começando nessa época a acontecer no continente africano. Tudo isso é uma tendência à instabilidade política do pós-independência. Não sei se melhorou um pouquinho a minha... Melhorou e eu foi assim, extremamente interessado no objeto da tua pesquisa, nos recortes históricos de situações de pós-independência. Muito interessante. Muito obrigado. As portas do canal estão totalmente abertas para você, se você quiser voltar a bater papo. Muito obrigado. A gente volta a conversar, tá bom? Eu que agradeço e vou continuar acompanhando o site e aproveitando a oportunidade para sugerir
para as pessoas que eventualmente estejam assistindo que façam o mesmo.